Fala galera! Hoje eu vim aqui falar com você sobre uma ferramenta que a gente passa para as pessoas nas palestras, nos workshops, no curso de barras de Access, que é uma ferramenta de Access Consciousness, que é uma ferramenta muito prática e uma ferramenta que a gente pode estar usando o tempo inteiro no dia a dia, que é uma ferramenta que se chama A Quem Pertence Isso, né? E aí eu estava aqui refletindo um pouco sobre essa ferramenta e eu tenho um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo esses dias, que eu já falei até em alguns vídeos e tal, e eu gostei muito para trazer para ilustrar essa ferramenta, né? Então tem uma coisa que a gente aprende quando estuda física quântica, é que a nossa observação, ela cria a nossa realidade, né? Ou seja, as coisas elas não são aquilo que está se apresentando pra gente, na verdade elas só são isso porque a minha observação torna isso assim. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas basicamente isso é uma pesquisa que se chama pesquisa da fenda dupla, que é algo de muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás, e nessa pesquisa eles perceberam que o resultado da pesquisa era assim: conforme a pessoa observa a situação, aquela situação muda. Só que tem uma questão, né? Essa nossa observação, ela é composta por nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Tudo isso forma um campo eletromagnético que faz com que a gente atraia algumas coisas e faz com que algumas coisas venham a se repelir. Então, basicamente, a gente cria a nossa realidade com 95 a 97% das vezes com conteúdos inconscientes que a gente tem, que despertam, né, esses pensamentos, sentimentos e emoções. Então, eu estava vivendo uma situação que era a seguinte: outro dia eu fui pra rua com o meu filho, tenho um filho de 3 anos, e tinha chovido muito no dia anterior e tinham várias poças de água, né? E aí quando eu cheguei e fui pra rua com ele foi com bota de borracha, ele olhou para aquelas poças de água e disse assim: vou pular nas poças de lama. Que ele disse: poças de lama, vou pular nas poças de lama. Automaticamente, quando ele me trouxe isso, me vieram vários pensamentos, sentimentos e algumas emoções, que eram a seguinte: ele vai se sujar todo. Veio pensamentos de ele vai ficar todo molhado e pode ficar doente. Vieram alguns pensamentos de depois vai ser difícil de tirar ele aqui da rua, porque ele não vai querer entrar nunca. E depois vai ser uma luta para tomar banho. Nisso eu já comecei a sentir raiva de mim. Comecei a me sentir culpado por ter ido para a rua. E comecei a me perceber num espaço totalmente inundado de pensamentos, sentimentos e emoções de todas as coisas ruins, entre aspas, que poderiam acontecer a partir daquela situação. Nesse instante eu consegui parar e refletir uma coisa: opa, eu crio a minha realidade. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas criam a minha realidade. Então o que é isso que está acontecendo? Para que eu vou criar uma realidade onde essa situação aqui, que pode ser uma situação de diversão, venha a ser uma situação muito ruim, assim, uma situação que eu não ia querer viver? E aí eu peguei e utilizei uma ferramenta, que é a ferramenta que eu estou trazendo nesse vídeo, que se chama A Quem Pertence Isso. Porque esses pensamentos que eu tenho, que me vieram, de o que vai acontecer, isso vai ser uma desgraça, ele vai ficar doente, vai se molhar, não vai querer estar frio, tem a ver com alguma coisa que está gravada no meu inconsciente, ou de coisas que eu vivi e que a minha mãe, o meu pai, ou quem me cuidava, digamos assim, me dizia, ou de coisas que eu observei, né, que algumas pessoas falavam do que essa situação significava. Ou seja, todos esses pensamentos, sentimentos e emoções que vieram à tona, eles não são meus. Eles são coisas que me disseram
E são coisas que têm base em experiências que eu vivi, que foram experiências também vividas, foram experiências com base no que eu tinha de conteúdo de inconsciente, né? Então a ferramenta a quem pertence isso, ela vai dissipando esses pensamentos, esses sentimentos e essas emoções que não são minhas, porque eu, em essência, eu entro em presença naquele momento e vou ver o que tem disponível naquele momento. Eu, em essência, eu enquanto ser, eu não sou esse conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções. Eu sou simplesmente alguém, algo ali presente, que está ali para desfrutar aquele momento. Mas o que acontece normalmente? A gente pega... deixa eu terminar. Aí quando eu comecei a usar essa ferramenta, eu me permiti na permissão, eu me vi na permissão de também pular nas poças de lama, de também brincar com ele, me divertir. E ao mesmo tempo, conforme isso foi passando, ele veio e me convidou para entrar, para tomar um banho, para levar determinados brinquedos dele para o banho e tal. E não teve nada de difícil de fazer o movimento. E também não teve nada daquilo tudo que inicialmente eu estava com pensamentos, sentimentos e emoções sobre, né? Então, o que acontece normalmente é que essas informações atreladas aos pensamentos, sentimentos e emoções, elas são tão fortes, tão grandes, tão presentes, que a gente mergulha nelas e a gente acaba totalmente consumido por isso, por esses pensamentos, sentimentos e emoções, e não consegue se livrar disso, e faz com que a gente crie alguma coisa pra gente que tá logo ali, que sejam coisas que a gente não tá muito afim de viver, né? Então, fica aqui essa ferramenta que eu tô passando pra vocês, é uma ferramenta muito simples. E é uma ferramenta, inclusive, que o Dr. Dan Heer, que é um dos fundadores de Access Consciousness, ele fala pra gente ficar repetindo essa ferramenta 3 dias seguidos, sem parar, pra entrar num espaço de maior permissão, né? Então, como a gente pode se empoderar do fato de que eu crio a minha realidade e que eu tenho agora ferramentas disponíveis e pragmáticas para dissipar tudo que está fazendo criar aquilo que eu não quero viver, né? Então, como seria experimentar essa ferramenta e perceber todos os benefícios que ela pode trazer, todas as mudanças que podem ocorrer, e o quanto tu pode começar a criar uma vida totalmente diferente, totalmente conectada com aquilo que é verdadeiro para ti a partir da utilização dessa ferramenta, né? Então, esse vídeo eu vou ficando por aqui, e qualquer pensamento, sentimento e emoção que tu estejas agora por estar ouvindo isso que eu estou dizendo, a quem pertence isso?